Sim, pessoal, são essas pequenas coisas que alegram o meu dia. Como eu acabei de falar com vocês, eu me chamo Ana Cláudia Cavalcante, tenho um canal aqui no YouTube, para quem não me conhece, e sou muito grata a Deus por estar aqui, por ter começado, a fazer meus vídeos. Eu comecei do nada, assim, fazendo no momento que eu estava triste, desanimada, e eu comecei a fazer vídeos e me senti bem. E me sinto muito bem falando da palavra de Deus, Falando da palavra de Deus, aprendendo a cada dia, porque eu não sei nada, Eu estou aprendendo. E eu me sinto bem quando alguém chega e fala para mim: Cláudia, eu gostei da palavra, eu estava precisando ouvir aquela palavra. Aquela palavra chegou ao meu coração, falou ao meu coração. Eu me sinto tão feliz da pessoa dizer assim: que Deus abençoe, Cláudia, continua falando de Jesus. Eu me sinto tão feliz, porque isso não é nada, diante do que Deus fez por mim, do que Ele tem feito na minha vida. Então eu digo para vocês que é motivo de muita alegria estar com vocês, estar falando de Jesus, porque eu sei que vai chegar ao coração de alguém. Como chegou, em vários vídeos aí, chegou ao coração de pessoas, e eu me senti feliz, porque esse é o propósito. Tocar, no coração das pessoas com a palavra do Senhor, para nos edificar, para nos fortalecer, para nos alegrar. Isso me faz feliz, Então, essas palavras aí que está escrito, nos livros de Samuel, Salmos, Isaías, onde eu estava lendo para vocês, pela misericórdia do Senhor, E eu só tenho a agradecer a Deus, E peço a Ele todos os dias que eu empresto a Ele os meus lábios, a minha vida, para que Ele use da maneira que Ele quiser, que Ele mais se agradar. Eu sei que eu preciso ser limpa, me purificar e me renovar, a cada dia, para que o Senhor venha me usar, porque Ele não habita no corpo sujo, Então eu peço a Deus: Senhor, me limpa, me lava, purifica, me lava e me deixa mais alvo que a neve, porque Deus tira, as rachaduras, as imperfeições, para que Ele venha nos usar, porque Ele não vai nos usar quando nós estamos assim, sujos, Então eu peço a Deus todos os dias que Ele venha me renovar, me purificar, me dar força, e que Ele venha fazer a vontade dEle se cumprir em mim, o querer dEle. E eu digo a Deus todos os dias: Senhor, que o Teu nome seja glorificado através da minha vida, que eu venha ser um instrumento para que o Senhor use da maneira que o Senhor mais se agradar, para que o Senhor purifique, renove, que o Senhor coloque as palavras nos lábios, porque se não for Deus, não sai uma palavra dos meus lábios. Mas eu sei que tudo é permissão de Deus, porque nada nós estamos fazendo, Nada nós estamos fazendo, porque o que Ele fez para nossas vidas e faz, Então, o que temos que fazer é o ídolo do Senhor, levar a palavra de Deus, seja através de um vídeo, através da Bíblia, através, do evangelismo. É o que temos que fazer, e ainda é pouco, diante do que Ele tem feito, do que fez, deu a vida dEle por nós, pelos nossos pecados, pelas nossas enfermidades, Pagou um grande preço ali naquela cruz, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Só tenho a agradecer a esse Deus tremendo, esse Deus fiel, maravilhoso, digno, de toda a honra, de todo louvor, de toda adoração. Eu agradeço a Deus, que só de falar nele, às vezes meu coração me dá vontade de chorar, mas é um choro de alegria, porque quando eu amanheço o dia, gente, assim hoje meio pela manhã foi assim, sentei ali no quintal e comecei a contemplar minhas árvores, os frutos que começaram a nascer, e aquilo ali veio lágrima no meu olho, porque eu disse assim: meu Pai, é um milagre da vida a gente podendo plantar, porque quando eu vim morar aqui o pessoal dizia que essa terra era barro e que não dava nada, mas Deus abençoou tanto a minha terra que tudo que eu planto aqui eu colho. Já plantei milho, já colhi, plantei siriguela, estou colhendo siriguela, acerola, manga, coco, banana, goiaba, Tem frutos que nascem aqui do nada, que eu nem plantei e elas nascem, porque o passarinho traz, a semente, e aí nasce. E eu vou fazer um tour depois atualizado, pelo meu quintal, E as flores, tudo isso me encanta. O cantar dos pássaros, às vezes eu chego ali fora na minha varandinha, aí começo a ler a palavra, daqui a pouco eu ouço os pássaros cantar, eu ouço
eu sinto aquele vento no meu rosto, uma coisa tão boa, tão maravilhosa. E esse contato com Deus é tremendo e é maravilhoso. E eu quero compartilhar com vocês a minha alegria, lendo essas palavras aqui, né, passando um pouco da palavra de Deus. E eu sei que com certeza vai chegar ao coração de alguém, porque o nosso Deus, ele é perfeito, nada acontece por acaso, né? E eu creio que se eu estou aqui agora, falando essas palavras agora, pela misericórdia de Deus, é porque Deus está preparando alguém para receber essa palavra. E eu creio que ao chegar esse coração, o trabalhar de Deus vai ser tremendo nessa alma, nessa vida, que talvez esteja triste, angustiada, ou mesmo precisando tomar uma decisão e não sabe que caminho seguir. Eu creio que tudo tem o trabalhar de Deus. E que se você chegou, se essa palavra chegar ao teu coração, que você ouça, assista esse vídeo, ouça essa palavra e você passe para alguém, você compartilhe para um parente, para um amigo, né? Eu creio que só vai fazer bem, porque a palavra de Deus só faz bem para nós, não é isso? Então eu creio que vai fazer bem, assim como faz bem para mim. Assim como Deus um dia usou alguém para trazer a palavra dele até mim, eu creio que essa palavra vai chegar ao coração de alguém. E do fundo do meu coração eu louvo a Deus pela vida de todos vocês. Vocês são uma família, faz parte da minha família, e eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Compartilhe esse vídeo, comente, né? Que Deus abençoe vocês, aonde vocês for, por onde vocês passar. Que o Espírito Santo de Deus vá na sua frente, guarde a sua saída e a sua chegada, e que te torne invisível aos olhos do mal. Que livre você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Que o nosso Deus dê a cobertura do teu sangue, do sangue dele sobre a tua vida, sobre a vida da tua família. E que os teus projetos, todos eles, sejam apresentados a Deus, e que o Senhor venha se agradar. E que o Senhor realize os teus sonhos. Porque tenha certeza, né? Deus ainda realiza sonhos. E eu tenho a certeza que Ele vai realizar todos os teus sonhos. Mas confia nele, porque se tiver algum que não for realizado, é porque não vai ser bom para você. E Deus sabe o que é melhor para te entregar. E Deus só tem o melhor para a tua vida. Pode ter a certeza disso. A partir de hoje, entrega a tua vida a Deus. Se você ainda não é um servo de Deus, confia nele e o mais Ele fará. Porque Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e não há outro para a salvação eterna. Desejo a vocês muitas felicidades. Que a presença de Deus habite mais e mais na sua vida, no seu lar, no meio da sua família, dos seus filhos. Que Deus te dê sabedoria em tudo que você for fazer, no seu casamento, na criação dos seus filhos, em cada passo que você der, no seu trabalho, aonde você for. Que o Espírito Santo de Deus vá na sua frente e que tome as rédeas, né? Tome a direção de cada passo teu. É o que eu desejo do fundo do meu coração, que você fique aí com essa palavra, que é a palavra de Deus, que Jesus seja louvado para todo sempre, e toda a honra e toda a glória é para o nosso Deus, em nome de Jesus Cristo. Que Jesus te abençoe. Um abraço de Ana Cláudia Cavalcante. Fica com Deus. Jesus voltará em breve. Deus abençoe sua vida. Amém? Sim, pessoal, então eu vou continuar aqui repetindo, né, que o celular parou, e eu vou continuar aqui de onde eu parei, que fala assim, né, estava terminando de ler aqui, né, no Cântico de Ana, né, então Deus, Ele é maravilhoso. Eu vou ler uma reflexão, né, a respeito, né, do que eu estava lendo, né, da alegria de Ana, né, que Ana cantou, né, no final de tudo que ela passou, ela cantou o hino da vitória. Então Ana era uma mulher estéril. Seu desejo de ter um filho era tão grande que chegou a lhe trazer angústia. A angústia durou até que ela derramou o coração e as lágrimas diante do Senhor, e Ele ouviu a sua oração. Ana foi atendida e deu à luz a Samuel, um libertador para o povo de Deus. Por ter sido agraciada por Deus, cumpriu o seu voto e dedicou a vida do menino a Deus, né? Essa é a história de Ana, né? Ela tinha um sonho de ter um filho, né? Porque a sua rival, né? Ela dava todos os anos dava filho, né? A Penina, ao marido, né? E Ana não. Então, Ana cantou o hino da vitória quando ela teve o filho dela. E quando foi que Ana teve o filho? Quando Ana se diminuiu, quando ela se derramou
inteiramente na presença de Deus, quando ela deixou de olhar para Penina e olhou para dentro de si, olhou para Jesus e percebeu que ela também poderia, que ela era mulher, que ela poderia também dar à luz, né? A partir do momento que ela se derramou diante da presença de Deus, que ela reconheceu que não era nada, que sozinha ela não conseguia, porque naquela época o esposo dela ofertava, né, e sempre dava maior quantia por ela, né? Então, eles tinham uma situação boa. Então, o que acontecia? Tinha tudo, né? Mas aquilo que ela desejava tanto, que era ter um filho, ela não tinha. Então, Ana, ela se derramou na presença de Deus, ela se diminuiu, ela se humilhou, ela se chorou, tanto que no momento em que ela se rendeu ali ao Deus, para Elias, era como se ela estivesse embriagada. Mas Ana chorou tanto e se derramou que não saía uma palavra dos seus lábios. E ela falou do coração para Deus. E foi verdadeira com Deus, né? Então, essa palavra eu tomei para mim, porque em muitos momentos da minha vida, eu agia com a força do meu braço. Eu pensava assim, que se não tivesse o dinheiro para comprar, eu não ia conseguir, né? Se eu não tivesse o dinheiro para fazer, né, para comprar aquilo ali, eu não ia conseguir. Mas quando eu passei a obedecer a Deus, comecei a perceber que Deus podia todas as coisas, comecei a diminuir, reconhecer que eu não sou nada, né, que eu sou pequena, menos que um grão de areia, né, e que tudo posso naquele que me fortalece, assim como Ana fez. A força de Ana estava em Deus, né. Então Deus fez um milagre e Ana engravidou, né, teve o filho dela, que foi Samuel, um libertador, né, naquele tempo, né. Mas antes ela era chamada como a desamparada, né? Como aquela que não podia dar filhos, a rejeitada, né? Para muitos, né? Naquela época, se uma mulher não tivesse um filho, ela era amaldiçoada, né? Então, aqui ela teve um filho libertador para o povo de Deus, por ter sido agraciada por Deus, cumpriu o seu voto e dedicou a vida do menino a Deus. E Deus, o Todo-Poderoso, não deixou que Ana ficasse desamparada, né? Abençoou, pôs o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor, né? Que está em 1 Samuel, no capítulo 2, versículo 21, né? Jesus, o Salvador, enfrentou duras horas firmes até o fim, né? Jesus passou horas de angústia em nosso favor, né? Ele permaneceu firme até o fim, até cumprir as suas missões, né? Tudo isso para nos dar a vitória sobre o pecado e a morte eterna. Por isso que nós hoje estamos aqui, porque pelas pisaduras do Senhor nós somos sarados, né? Jesus pagou um preço, né, para que nós estivéssemos aqui, né, pela nossa vida, né? E será que nós temos feito alguma coisa para agradecer a Jesus? Porque nada que nós, pelo menos para tentar, né, fazer, né, alguma coisa, né, pelo que Deus fez, porque nada que nós fizermos vai compensar aquilo que Deus fez por nós, aquilo que Jesus fez por nós, né? Mas pelo menos tentar fazer algo, né, agradecendo, né, a Deus, né, por Jesus Cristo, por tudo, né, que Ele enfrentou por nós, que não foi fácil, né? E permaneceu firme, né, até o fim, até cumprir a sua missão. Tudo isso para nos dar a vitória sobre o pecado e a morte eterna. Firme-se na rocha que é Jesus, firmado nele, você pode descansar de toda angústia, né? Porque os vendavais passarão e o sol da esperança voltará a brilhar. E assim como Ana, podemos sentir o coração aliviado e declarar a alegria da salvação. Por isso que Ana cantou, né? Ela cantou o hino da vitória, porque ela sentiu, né, a alegria no coração. Ela teve filho, depois teve mais outros filhos, né? O primeiro filho dela, ela levou para a igreja para servir ao Senhor, né? Então essa palavra, do decorrer da minha vida, ela tem falado muito comigo, a passagem de Ana, né? Ana foi uma mulher, o nome de Ana naquela época, o nome de Ana significava graça, né? Em hebraico, né? Então, glória a Deus por tudo. Deus é maravilhoso, né? Deus, Ele escutou, né, a humilde oração de Ana, né? Ele deu a vitória. Assim também Deus pode fazer na sua vida, escutar a tua humilde oração e te entregar a tua vitória neste dia, né? E eu quero deixar para vocês mais aqui que essa vitória não foi somente dela, né? Mas do povo, né? De todo o povo, porque ela teve um filho que foi um profeta, um libertador, né? Naquela época, né? Para o povo de Deus. Foi uma bênção para todos, né? Para o marido dela, né? Para aquele povo, né? Naquela época o pessoal sofria muito, precisava de um libertador, de alguém que orasse, de alguém que buscasse por eles.
mas, né, Deus é maravilhoso. Né? O filho de Ana tornou-se libertador de Israel desde criança. Ele andou com Deus e serviu de coração. Esta é a oração vitoriosa, humilde e de coração, derramada na presença de Deus. Então hoje eu te convido a fazer uma oração vitoriosa. E se derrame, né, na presença de Deus, assim como Ana, naquela época, se derramou na presença de Deus, e ela concebeu, né, e ela alcançou, né, a grande vitória. E quando quando Ana concebeu, aquela que estava forte, né, que era a Penina, ficou fraca, e Ana se fortaleceu. Porque Deus é o Todo-Poderoso, Deus é Deus fiel, santo e poderoso, e não há nada impossível para Deus. E o que é que você está esperando nesta tarde, neste dia, para que você venha fazer como Ana, né? E faça a sua oração com toda humildade no seu coração, né? E Deus vai ouvir, né? Faça uma oração vitoriosa. A oração vitoriosa é a oração humilde de coração. É aquela oração em que você se derrama verdadeiramente na presença de Deus, sem olhar para trás, sem olhar para ninguém, sem olhar para o homem, e olhando somente para Jesus. Esta é a oração vitoriosa. Então eu te convido neste dia para que possamos juntas, Anas, né, e vocês todos, né, para fazer uma oração, né, em nome de Jesus e pela misericórdia do Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, louvado e engrandecido é o teu nome para todo sempre. A ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Nós sabemos que nada somos, nada podemos, mas o Senhor pode, Senhor, todas as coisas. E neste momento eu te peço, Pai, pela vida de todos que estão agora assistindo esse vídeo, ouvindo essas palavras, esta palavra, nessa humilde palavra que eu tenho passado pela misericórdia do Senhor, para que chegue aos corações do teu filho, que o Senhor esteja visitando, Pai. E eu creio, meu Deus, que em nome de Jesus, essa palavra, né, esta oração vai chegar ao coração de alguém, né, que essa pessoa reconheça, né, que Deus é Deus e que Ele pode tudo e que não há nada impossível para Deus, porque o nosso Deus, Ele é dono do ouro, dono da prata, Ele é o médico dos médicos, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Juiz dos juízes, e é Ele sempre que dá a última palavra, e do nada Ele faz tudo. Que neste dia você esteja recebendo, né, o abraço do Senhor, o afago dEle, a libertação, que o Senhor toque nesta tarde, neste dia, nesta tarde, nesta noite, no horário que você estiver vendo este vídeo, no teu coração, e que através de você, outras pessoas também venham a ser tocadas, viu? Que você venha compartilhar, que você venha ser cheia da presença de Deus, compartilhe a palavra de Deus, pegue a Bíblia, leia aquela palavra e depois que você lê, envie para um amigo, compartilhe com um amigo, pegue a Bíblia todos os dias, fale com Deus, porque eu tenho a certeza que a resposta para todos os seus problemas está na mão do Senhor. Que Deus te abençoe, que te dê um dia de paz, que abençoe a sua família, né, que resolva as suas causas, né, que te dê força, sabedoria em todos os dias da tua vida, que te purifique, que te renove a cada dia. Eu deixo aqui o meu abraço, que o Senhor te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, um abraço de Ana Cláudia Cavalcante, humildemente. Deus te abençoe. Agradecendo a Ele por todas as coisas, porque Ele é Deus, o Deus Todo-Poderoso. Nada somos e nada podemos fazer sem a vontade de Deus. Mas desde quando a gente confia nesse Deus, pode ter a certeza que Deus faz o impossível acontecer, né? Talvez você sente algo, talvez você recebeu um diagnóstico, né, médico, né, e você acha assim, o médico falou isso e isso daquele exame, mas eu quero dizer para você que quem dá a última palavra é Deus, né? Que Deus pode todas as coisas, que do nada Deus faz tudo. Você recebeu talvez aquele diagnóstico médico, você se abateu, né? Mas Deus, Ele pode mudar o quadro, né? Passar uma semana, Deus pode mudar o quadro, né? Porque quem dá a última palavra é Ele pode te dar cura, Ele pode, às vezes, permitiu até aquela enfermidade para que você se apegasse mais a Deus, né? Tudo tem um propósito. Então não se desanime, não fique desesperado. Então somente confie em Deus, né? Deixa Deus fazer morada na sua vida. Deixa Deus transformar a tua vida, né? Deixa Deus entrar no teu coração, né? E tudo que você for fazer, sempre esteja com Deus, sempre que Deus esteja na frente e no controle. E pergunta a Deus, Senhor, é da tua vontade isso, né? Porque tudo tem que ser de acordo com o querer de Deus.
E tem aqui no Salmo 40 também, que é outro salmo, que fala muito ao meu coração. Que falou muito durante essa vida toda, tem falado ao meu coração. Eu vou ler um pedacinho para vocês que diz assim: esperei confiadamente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu, quando clamei por socorro. Tirou-me de um lago, de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Foi assim que Deus fez na minha vida e tem feito até hoje. Quando eu me encontrava numa vida bagunçada, né? A minha vida estava bagunçada, com 3 filhos nas costas para criar. Eu era o pai e a mãe dos meus filhos. Eu lutava sozinha em Deus. E eu me via assim, numa bagunça. E uma vez eu sonhei. E eu estava no quarto, assim, a cama para um lado, tudo bagunçado. E eu querendo, aquela agonia, querendo arrumar. E no meio daquela luta, daquela bagunça, eu via uma luz bem brilhando. Né? E eu sentia ali a mão de Deus. Deus falando ao meu coração que Ele ia mudar a minha vida, que Ele ia mudar a minha história, que no meio daquela bagunça, que Ele estava me mostrando a luz, que tinha jeito para a minha vida, que não estava nada perdido, porque eu não estava só, porque naquele momento eu tinha entregado a minha vida a Deus. Naquele momento eu tinha convidado Jesus para fazer parte da minha vida. E ainda para aquele momento Jesus mostrou para mim: filha, vou mudar a tua história. E foi assim que Deus fez na minha vida e tem feito. Né? Eu morava em uma casinha com os meus 3 filhos, né? Não tinha janela nos quartos, era um calor, era uma dificuldade, mas eu glorificava a Deus por tudo, por ter um teto, não pagar aluguel. Mas Deus me tirou de lá, me colocou, me deu uma pessoa para cuidar de mim e dos meus filhos, né? Uma pessoa que me botou em uma casa, em um lugar grande, e hoje onde eu moro, onde eu tenho um quintalzinho para eu plantar, para eu cuidar dos meus bichos, dos meus animais, que para mim é tão bom. Né? E eu fico tão feliz por isso que eu estou compartilhando com vocês a minha alegria, a minha felicidade, né? Porque felicidade, gente, não é coisas materiais somente. Principalmente, o principal para você ser feliz é a presença de Deus na sua vida. Porque ainda que te falte tudo, mas não vai te faltar o Espírito Santo de Deus. Porque no momento que falta aquilo ali na sua vida, Deus, Ele supre as suas necessidades. Deus, Ele te fortalece, né? Ele não deixa você murmurar, porque a murmuração, muitas vezes, a gente tem tudo, aí falta um pouco de coisa e a gente, porque não tem isso, murmura. E se a gente olhar e ver por este mundão daí, que a gente vê tanta gente aí na África, pessoas que têm sofrido, que não tem nenhum teto para botar suas cabeças, né? Pessoas aí nas enchentes, né, que perderam seus lares, suas casas, e hoje nós estamos aqui, Deus tem nos poupado. Quantas pessoas foram embora nessa pandemia, né? E a gente está aqui para contar a nossa história, para continuar, para tentar melhorar, para tentar ser diferente. A gente ainda tem essa chance. E quantos foram embora? Quantos não têm um alimento para comer? Quantos pais de família estão aí, desempregados, não tem o pão para colocar na mesa para dar aos seus filhos? Muitos estão num leito, né, em cima de uma cama, né, doido para sair do hospital para evangelizar, para ir fazer a obra de Deus, né? Querendo que sair dali, muitas vezes fala assim: ó Senhor, se o Senhor me tirar daqui, eu vou levantar daqui, vou fazer a obra, eu vou pregar a tua palavra. Outros estão numa cadeira de roda, que precisa de alguém, do auxílio de alguém para empurrar a cadeira. E nós temos pernas, né? Temos braços para a glória de Deus, temos a nossa voz, os nossos ouvidos, né? Estamos de pé, podemos levar a palavra de Deus e muitas vezes não fazemos nada, né? Ficamos murmurando por causa de simples coisas, por causa de uma dorzinha de cabeça, talvez, e nós murmuramos. E essas pessoas ainda sorriem, porque muitas pessoas a gente vê na cadeira de roda na maior felicidade, sorrindo, brincando, alegre, né? Com simples coisas, são felizes. E nós temos muitas vezes, muitas vezes, e não agradecemos a Deus, porque só de você ter seu teto, não pagar aluguel, só de você ter saúde, estar dentro da sua casa, de você poder ter o pão para se alimentar, comer, poder ter o alimento na sua mesa. E muitas vezes a gente até esquece de agradecer a Deus por mais um dia, por ter deitado, se levantado, né? A gente esquece de agradecer a Deus pelo pão que nós temos na mesa, né? Muitas vezes esquecemos de ajudar aquele que necessita, porque um pouquinho que você tenha divida com aquele que não tem. Deus só vai suprir na tua vida, Deus só vai aumentar na tua vida, e Deus não vai deixar faltar, porque assim foi comigo, amigas. Quando muitas vezes na minha casa, sozinha com meus filhos, eu não saía contando a minha vida para ninguém, mas eu ficava em oração e eu ficava falando com Deus. E quando eu não tinha para dar aos meus filhos, Deus usava pessoas para ir na minha casa, sem eu nem falar nada a ninguém, levar a cesta básica.
Pessoas que chegavam lá, eu vim trazer isso aqui para você, porque eu senti de te dar. Trazia na minha casa feijão, arroz, açúcar, leite, biscoito para meus filhos, ovos, né? Bujão de gás. Teve vezes de eu estar sem o gás dentro de casa. E Deus usava vizinhos, pessoas para comprar o gás para mim, né? E levar na minha casa. Teve vezes de eu estar com a energia cortada, porque era eu e meus 3 filhos. E Deus usou pessoas, eu fazia unha e fazia cabelo. E chegou ao ponto de Deus usar pessoas ali para ligar a extensão uma extensão na casa deles e botar uma luz para eu fazer minhas unhas ali. Quantas vezes Deus tem feito na minha vida? Deus levantou pessoas para pagar minha conta de luz, né? Pessoas que é muito grande o que Deus tem feito, o que Deus tem feito na minha vida. Mas eu sempre ia para a igreja, eu buscava em Deus, eu estava orando. Quando eu passei, não foi a vida toda que eu fui cristã, não. Quando a gente muitas vezes vai pela dor. E eu fui para a igreja pela dor, né? Porque muitas vezes eu não queria ir. Mas quando eu vi que as coisas estavam difíceis na minha vida, eu comecei a buscar em Deus. Porque Deus permitiu, né? Para que eu fosse buscar a Ele. E eu fui. E Deus resolveu, né, a minha causa. Mas não pense que foi fácil, não. Muitas vezes eu saía às 5 horas da manhã em busca de ajuda, assim, no caso, para pagar. Uma vez eu tinha um recibo muito caro de luz, cortaram a minha luz. E eu fiquei durante 8 dias correndo atrás de uma pessoa, ia lá de manhã, 5 horas da manhã, pedir ajuda dele. E com 8 dias ele me deu os blocos, eu vendi aqueles blocos, ele me deu os blocos, ainda me deu o carro para ir buscar, né, um candidato, um vereador aqui. E ainda há muitos anos isso. E ainda me deu o carro para ir buscar esses blocos. Antes de eu ir buscar os blocos, a vizinha do lado falou: Cal, você vai vender, vai pagar a luz, você quer, eu compro os blocos na sua mão. Antes dos blocos chegar, ela me deu dinheiro, os blocos chegou direto para a casa dela e eu peguei meu dinheiro, tirei o dízimo e fui pagar a minha luz. Muitas coisas Deus fez na minha vida e pode fazer muito mais na sua vida, porque para muitas pessoas é pouca coisa, mas para Deus, para mim, é grande demais o que Deus tem feito e eu creio que tem muito mais a fazer, porque se eu for contar tudo que Deus tem feito, tudo que Deus fez na minha vida, né? Coisas de Deus curar os meus filhos dentro de casa, eu sozinha, de eu pegar meus filhos nos braços, doente, né? Desacordado, e com apenas gota de água, Deus mandava molhar o rosto dele, a cabeça ele voltar, né? Tudo isso Deus fez na minha vida, que com o tempo eu vou contar. Muitas coisas que Deus fez, e assim Deus pode fazer na sua vida, amigo. Você que está ouvindo essa mensagem, ouvindo um pouco da minha vida, esse vlogão sobre a minha história, sobre o que eu gosto de fazer. Eu me chamo Ana Cláudia Cavalcante, né? Pela misericórdia de Deus, tenho esse canalzinho aí no YouTube. E se você sentir no seu coração e quiser se inscrever, quiser compartilhar, né? Quiser curtir e comentar, eu agradeço muito, né? Mas se sinta à vontade, tá bom? Eu espero que esta palavra, essas palavras, tudo isso aqui, né? Que para muitos não é nada, mas para mim é muito, porque é uma parte de mim, né? Se você sentir no coração, sinta-se à vontade, viu? Eu deixo aqui nessa palavra um pouquinho de mim para vocês, né? Eu quero ler mais uma passagem que diz assim, fala na parte de Ana, né? Que desde quando eu comecei na igreja, nos primeiros dias que eu comecei para a igreja, era essa palavra, sempre vinha, sempre falava comigo, falava ao meu coração. Era como se fizesse parte da minha vida, né? A história de Ana, né? Que é tremenda, que é uma mulher guerreira. Ana foi uma mulher abençoada por Deus, que passou lutas, né, dificuldades na vida dela, né? Mas ela não desistiu, né? Então a passagem de Ana diz assim, ó, fala assim: o cântico de Ana, eu gosto muito desta passagem, e eu me lembro de mim. Então orou Ana e disse, que está no capítulo, 1 Samuel, no capítulo 2, fala assim: então orou Ana e disse, o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. E Deus é maravilhoso, né? E fala aqui ainda, no 2, não há santo como o Senhor. Ela exalta o nosso Deus, porque não há outro além de ti. Deus é maravilhoso. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem salam. Aí a gente diz assim, por que aconteceu assim, né? A gente fala assim, por que essa pessoa fez isso? E eu aprendi a reconhecer
ia ver que nada acontece assim, porque a pessoa, muitas vezes, as pessoas julgam, né? Mas a pessoa ali daquela forma, ela foi usada, né? Para agir daquela forma, ela foi usada. Talvez ela não tenha feito porque ela quis, né? Mas ela foi usada para agir daquele jeito, né? Então eu aprendi a orar por essa pessoa, aprendi a Deus para ter misericórdia. Eu comecei a aprender a me compadecer, a ter amor pelas almas, pelas pessoas que estão doentes, pelas pessoas que precisam de ajuda, pelas pessoas que precisam de uma palavra, né? Muitas vezes a gente julga demais as pessoas, a gente julga demais as coisas, e não é assim que Deus quer. Aí eu comecei a pedir a Deus: Senhor, me ajuda. E Deus está me ajudando, aos poucos eu estou aprendendo, porque a gente nunca sabe nada. Deus é que nos ensina, nos capacita. E eu peço a Deus para me capacitar, para colocar mansidão no meu coração, para colocar humildade em mim, né? Para me dar sabedoria no falar, no pensar, né? Para ser diferente. Eu digo: Deus, eu quero ser uma serva aprovada por Ti. Me diminui a cada dia para que o Senhor cresça, que eu desapareça e o Senhor apareça todos os dias. Digo: Deus, eu sou menos que um grão de areia, grande é o Senhor. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso que pode todas as coisas. Eu falo todos os dias a Ele, né? Porque muitas coisas meu Deus fez na minha vida. Gente, eu tive um mioma, tem vídeos aí no canal. E eu sei que tem pessoas com tamanho maiores, mas eu tive um mioma que meu útero ficou no volume de 820. Eu estava parecendo uma mulher grávida de 7 meses. Mas o meu Deus, Ele me sustentou. Tinha dias que eu não conseguia dormir direito. Eu tinha que levantar de madrugada e ir para o quintal para tomar um ar. Eu sofri muito com isso. Era falta de ar, ainda tinha uma hérnia. E eu corria para um lado, eu corria para outro, em hospital, em outro. Eu sei que eu passei uns 5 anos nessa luta, né? E eu sempre ia nos lugares, quando foi perto de fazer a cirurgia, que eu tinha feito os exames, deu uma anemia muito forte. Eu tive que passar uns 2 anos cuidando dessa anemia, né? Mas eu achava que estava demorando. Mas aí depois Deus começou, quando eu estava aqui e orava, eu louvava sempre aquele hino que falava assim: descansa, quem te prometeu garante. Descansa, este mal não é para a morte. E eu tomei posse desse louvor. Eu tomei posse das palavras que muitas vezes Deus usava as pessoas para falar comigo e dizia assim: Cláudia, não desanime, Deus está preparando a hora certa. E Deus preparou pessoas que eu nem imaginava, pessoas para se levantar fazendo jejum para mim, levantando orações, né, de vários dias, né, em prol dessa cirurgia. E eu sei que eu ia no hospital, eu sei que foi mais de 6 no hospital, eu ia, aí com os papéis já tudo preparado, chegava lá, tinha que fazer outros exames, e aí foi quando começou a pandemia, quando eu estava perto de fazer. E aí o que acontece? Hoje, para a glória de Deus, eu já fiz a minha cirurgia, já estou livre, já estou com 7 meses de operada, para a glória de Deus. Tirei a hérnia. Deus preparou tudo de uma forma tão especial que foram 4 hospitais ligando para mim para ir fazer a cirurgia. Não foi um só não, mas foi 4 de vez ligando. Quando eu já estava com os papéis preparados para fazer a cirurgia no Hiperba, o Hospital Ananeri, onde eu tinha ido primeiro, ligou para mim para fazer as 2 cirurgias, porque o Hiperba só ia fazer a cirurgia do mioma. E o Ananeres, ele ia fazer a minha cirurgia de mioma e de hérnia. E para a glória de Deus, foi lá no Ananeres que eu fiz a cirurgia. E lá foi tudo perfeito. De maqueiro a enfermeiro, quarto. Eu fiquei na enfermaria junto com as meninas. Conheci pessoas maravilhosas, né? Pessoas que estavam ali também para fazer cirurgia de mioma, cirurgia de hérnia, cirurgia de vesícula, né? Pessoas que Deus colocou no meu caminho, a gente conversava, né? Fui tratada super bem, como se estivesse em uma clínica. E eu creio que Deus preparou de tudo, até o transporte para me levar, as pessoas que foram comigo, né? As pessoas que foram me buscar. Eu só tenho a agradecer a Deus por cada pessoa, né? As pessoas que correram atrás, correndo atrás de hospital, correndo atrás de médico, né? Agradeço a Deus pelo médico, o Dr. Roberto, que marcou a minha cirurgia. Diretamente, ele ligou do escritório dele, marcando a minha cirurgia. E eu só tenho a agradecer a Deus. E quem fez isso tudo foi Deus. Deus preparou a cirurgia, Deus preparou os instrumentos usados pelo médico, Deus preparou o quarto, Deus preparou o maqueiro, enfermeiros, Deus preparou tudo para mim. E eu só tenho a agradecer a Deus. E assim também Deus pode fazer na sua vida ainda melhor, porque Deus é fiel. Deus é fiel, Ele pode cumprir tudo aquilo que sonha o teu coração, tudo aquilo que você deseja. Deus, Ele pode cumprir, porque Ele é um Deus todo-poderoso. Ele é um Deus fiel, santo e maravilhoso. E Ele responde às nossas orações, né? Um dia eu ainda vou gravar aqui no canal o meu testemunho de vida, porque pela misericórdia de Deus hoje eu estou aqui.
aquela barrigona sumiu. Para a glória de Deus, tirou aquele inchaço, porque eu estava inchada. Eu não conseguia andar direito. Eu andava e ia na rua, quando voltava era cansada. No outro dia eu não conseguia levantar direito, com dor nas costas. Era muita luta, muita dificuldade, porque era como se eu tivesse com uma criança de 7 meses dentro do meu corpo. Então era cansativo, era difícil, né? Não tinha chance de limpar minha casa. Para limpar a casa eu não conseguia fazer as coisas direito. Era um cansaço, era difícil, não podia me abaixar, né? Mas Deus, Ele proveu todas as coisas. E assim Deus vai prover na sua vida. Porque Deus, Ele é maravilhoso. É uma palavra também que fala muito ao meu coração, gente. Nesse período todo da minha vida, desde quando eu tive esse encontro com Cristo Jesus, é o Salmo 125, o Salmo 91, que fala muito ao meu coração, né? Que fala assim, o Salmo 91, que diz assim, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas e sobre suas asas estarás seguro. Eu nunca vou esquecer, está no Salmo 91, no versículo 3, né, até o 4, né, que fala assim. Então Deus, ele é a nossa sombra, né, Ele é a nossa proteção, Ele é quem nos guarda, né, e eu nunca vou esquecer, né. E eu vou ler um pedacinho de uma meditação aqui para você, que diz assim, que está no Salmo 91, versículo 1, que diz assim: com fé em Jesus podemos permanecer tranquilos, pois fomos comprados pelo seu sangue derramado na cruz. Com ele podemos nos sentir seguros, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque os teus anjos darão ordens a teu respeito para que te guardem todos os teus caminhos. Então é isso, a minha vida foi assim, né? Uma caminhada, né? Debaixo de um sol quente, né? Bastante cansativo. Mas Deus, Ele estava junto comigo, segurando nas minhas mãos nessa caminhada, né? Então a proteção de Deus é assim, é como se você estivesse com muito calor debaixo de um sol, cansado, e na sua frente você encontra uma árvore bem grande e aquela sombra grande, né? E aí você se senta ali e aí você descansa ali debaixo daquela sombra. É assim que eu imagino a proteção de Deus, né? Ele chega na hora certa, na hora que você mais espera. E o Salmo 91 foi o que todos os dias da minha vida eu leio de manhã. Eu oro esse Salmo 91, porque ele é um combustível para a minha vida, ele me deu forças, né? A palavra de Deus, essa palavra me fortaleceu muito, né? E também o Salmo 125, que diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Então esse Salmo diz que a nossa confiança em Deus nunca vai deixar a gente perecer, né? Como o monte Sião, né? A gente tem que estar firme, né? Não se abalar jamais com nada, ainda que venham as dificuldades, porque muitas vezes na minha vida vieram dores, situações que me deixaram triste, desanimada, e ainda pessoas que muitas vezes falavam para mim assim: hoje você não fez ainda essa cirurgia, quanta gente já fez? Como se estivesse me perguntando onde está o teu Deus. Mas o meu Deus esteve a todo instante do meu lado, preparando tudo e preparando a hora certa, porque Ele não faz nada de qualquer jeito. Tudo que Deus faz é perfeito. E Ele preparou pessoas e tudo, como eu tenho falado com vocês na minha vida. Então espera no Senhor e fica firme como o monte Sião. Não vá para um lado nem para o outro. Fica firme ali e olha somente para Jesus. Espera somente em Jesus. E esse Deus é maravilhoso, né? Nós temos que agradecer a Deus por tudo, né? Então, eu vou ler mais um pedacinho aqui dessa reflexão, né, do Salmo 91, que diz assim: uma caminhada longa debaixo do sol quente é bastante cansativa, não é? Suamos, temos muita sede e sentimos o corpo mais pesado. Mas quando encontramos uma sombra, a sensação é de grande alívio. Assim é a nossa caminhada nesse mundo. Sem Deus, é verdade. O sol nos castiga, sem descanso, né? Com Deus sentimos o alívio para a nossa alma cansada, para o nosso coração preocupado. A sombra de Deus nos conforta diante do sol quente desse mundo violento, perverso e ingrato. Também nos consola diante da traição e do abandono das pessoas que dizem estar ao nosso lado. É verdade. Com fé em Jesus, podemos permanecer tranquilo, pois fomos comprados pelo seu sangue derramado na cruz. Com ele, podemos nos sentir seguros. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda,
porque aos teus anjos dará ordens ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. É esse salmo que segue, que fica comigo todos os dias da minha vida. Esse salmo é o combustível para a gente. Então é isso, pessoal, que eu passo para vocês, né? Que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que não há outro, né? Não há outro caminho, né? Deus, ele sempre está do teu lado, né? Muitas vezes a gente vai procurar segurança em outros lugares, em amizades, que a gente pensa ser amigos, mas muitas vezes não é, né? E Deus convida você neste dia ao arrependimento, né? Porque Deus, ele nos traz a esperança. Quando você se arrepende dos seus pecados, você começa a ver esperança em coisas que você imaginava que estava perdido. Você começa a ver coisas diferentes, você começa a ver uma luz naquele caminho que estava apagado. E uma luz se acende na sua vida. A partir do momento que você começa a falar com Deus, que você entrega a sua vida a Deus, Deus começa a trabalhar na tua vida, começa a te fazer enxergar de uma forma diferente e fazer você reconhecer que sem Ele você não vai a lugar nenhum. Você pode até ir, mas no meio do caminho você cansa. E com Jesus é diferente. Com Jesus segurando nas tuas mãos é totalmente diferente, porque Ele vai guiar os teus passos no caminho que você deve andar. E quando você estiver prestes a errar, Ele vai te alertar: filho, não é este o caminho que eu tenho preparado para ti. Este caminho é largo e vai te fazer tropeçar lá na frente. Às vezes você quer muito algo na sua vida e não acontece. Deus está te poupando de algo ruim. Talvez você queria tanto aquilo, mas aquilo lá na frente vai te fazer sofrer. Então Deus não permite que venha acontecer. E às vezes naquele momento você fica triste, você chora, você se desanima, você diz que Deus não está do seu lado, mas Ele está tanto do teu lado que Ele está te livrando do mal. Ele está te livrando talvez de uma situação difícil, talvez de uma enfermidade, talvez você não vai ter condições de pagar aquilo que você está comprando naquela hora, você vai esquentar a cabeça, você vai se desanimar, você vai criar uma depressão no seu coração. E aí Deus não quer isso para você, porque Deus te ama de uma forma tremenda e Ele só quer o teu bem, Ele só quer o melhor para você e para a tua família. Então creia tão somente em tudo que você for fazer na sua vida. Primeiro apresente a Deus as tuas queixas, apresente a Deus os teus sonhos, os teus projetos e pergunte a Deus: Senhor, o Senhor aprova? É da tua vontade que isso venha acontecer na minha vida? É da tua vontade, Senhor? Então Ele vai te responder, porque quando você vê as coisas não dar certo, pode ter a certeza que Deus não está no negócio. Mas quando Deus prepara, quando você vê tudo se enraizando, tudo acontecendo, as coisas fluindo, é porque Deus aprovou, é porque Deus está no negócio. Essa é a palavra que eu deixo para você, porque eu fui assim, eu sou assim até hoje muitas vezes, mas sou diferente porque eu comecei a perceber que quando começa a dar errado, é porque Deus não está no controle. Mas quando você vai fazer algo, que você chega ali de uma hora para outra dá tudo certo, é porque se você entregou nas mãos de Deus, Deus permitiu. Igual eu falando, eu queria comprar um fogão e aí eu fiquei pedindo a Deus só assim: se for da tua vontade, vai acontecer. E eu saí de casa, né? E quando chegou lá na loja, eu queria um fogão, aquele não deu certo. E quando eu estava prestes a desistir, a moça falou assim: tem esse fogão aqui. E justamente da maneira que eu queria. E eu consegui comprar meu fogão. E foi tudo rápido, de uma hora para outra. E aí eu senti que Deus aprovou aquilo. Para a glória de Deus, eu comprei meu fogãozinho do jeito que eu queria. Tem até vídeo aí no canal falando que eu queria um fogão daquele que tem um tipo cooktop. E graças a Deus, Deus realizou o desejo do meu coração, né? E eu queria aquele fogão. Eu sei que é uma coisa material, tem muitas outras coisas, né, melhores. Primeiro buscar o reino dos céus e as demais coisas vos será acrescentada, né? E quando a gente busca Deus, né, Deus ele ouve, né, as nossas orações, Deus realiza os nossos sonhos. São essas palavras, né? E eu quero deixar também uma palavra, mais uma palavra aqui, né? Para quem gosta da palavra de Deus, tem bastante palavra aqui, né? A Deus toda a honra e toda a glória, todo louvor e toda adoração. Né? Eu quero deixar uma palavra de agradecimento, né? Que a gente deve louvar ao Senhor, né? Louvar o Senhor todos os dias da nossa vida. Dizer que Ele é bom, que Ele é maravilhoso, que Ele é bondoso, que Ele é poderoso, né? Muitas vezes a gente pede tanto, pede. E às vezes a gente esquece de agradecer a Deus. E esse salmo aqui fala, né, sobre você ser grato a Deus, né? Aqui fala no Salmo 100, diz assim, Salmo 100 diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servir ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, Ele e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio.
Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graça e rendei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Então, Deus manda a gente render graças a Ele, adorar ao Senhor e reconhecer que Ele é Deus, que Ele é todo-poderoso e que tudo que vinha acontecer na sua vida é permissão de Deus, que sozinho você não consegue, mas quando você coloca Deus, não pense que você, quando estiver na presença de Deus, que você não pense que é só bênçãos acontecendo, não. Mas pode ter a certeza que vai vir lutas, vai vir dificuldade, tribulações, porque tudo para acontecer em nossas vidas, temos que pagar um preço. Primeiro passamos pelas lutas, pela preparação, para ver se realmente a gente merece passar, a gente merece receber aquilo. Porque muitas vezes a gente quer só as bênçãos. Recebeu as bênçãos, se afasta de Deus, se afasta da igreja. Então Deus faz tudo devagarinho, tudo no tempo certo, nos moldando, nos preparando, para a gente reconhecer que só Ele é Deus, que aquilo foi permissão dEle. Né? Então é assim que Deus quer, que a gente tem que louvar a Deus. Muitas vezes recebemos as bênçãos e esquecemos até mesmo de agradecer a Deus, como diz aqui, celebrai ao Senhor com júbilo todas as terras. Devemos louvar ao Senhor, devemos adorar ao Senhor. Então, pessoal, continuando o vídeo, o vlog, em muitos momentos da minha vida eu estive a sós com Deus, e aí foram os melhores momentos da minha vida foram esses, quando eu estive com Deus, porque esse é o melhor lugar, o melhor momento que a gente pode estar, né? E eu só tenho a agradecer a Deus por ter encontrado na minha vida pessoas maravilhosas. E esse vídeo, esse vlog que eu estou fazendo hoje, é realmente para agradecer também a vocês, porque foi um encontro que eu tive através do YouTube, conheci amigos, pessoas maravilhosas, pessoas que sempre estavam ali comigo, sempre dando apoio. Quando eu comecei, né, pensava em desistir, porque eu achava que nem de 10 eu ia sair, mas Deus, Ele entrou com providência e me honrou. E todo momento que eu penso em desistir, Deus, Ele sempre chega, né? Usa alguém para me ajudar, né? Ele sempre levanta alguém e eu só tenho a agradecer por isso. A palavra de Deus sempre foi a minha força, o meu sustento, né? E mais uma vez eu quero falar com vocês essa palavra aqui, que ela fica em Jeremias, no capítulo 23 e versículo 29, que diz assim, ó, para nossa edificação, para mim, porque são palavras que no momento da minha vida, no decorrer da minha vida, sempre foram a palavra de Deus que me sustentou, que me levantou. Não é a minha palavra, fogo, diz o Senhor, e martelo, que esmiuça a penha, né? Deus está falando aqui na palavra dele. E eu vou ler esse resumo aqui para vocês, que diz assim: a palavra de Deus é poderosa, ela é fogo que queima e consome, e martelo que esmaga. A palavra do rei é autoridade e requer submissão. Não pode jamais ser alterada ou rejeitada. Deve ser aceita e respeitada em sua plenitude. E a palavra do próprio Deus. E não pode ser resumida à moralidade da razão humana. A palavra é tão importante e poderosa que devemos respeitá-la, amá-la e estudá-la diariamente. Ela nos fortalece e nos ensina a viver de forma agradável ao Senhor. Então esta é a mensagem que eu sempre leio, né? Porque isso foi realmente a palavra de Deus, foi fogo, foi vida na minha vida, né? Foi vida para mim. Nos momentos de tristeza, sempre eu amanheci o dia, eu abri a palavra e Deus sempre falava comigo. Sempre eu falei assim: Jesus, fala comigo, fala ao meu coração. Eu preciso, Pai, ouvir a tua voz. E sempre quando eu abria a Bíblia, Deus me mostrava uma palavra que me edificava, uma palavra que me alegrava, que alegrava o meu coração, né? E me botava para cima. Às vezes eu estava tão triste, desanimada, daqui a pouco a palavra que o Senhor falava ao meu coração me levantava, né? Então as palavras de Deus estão dizendo, né, que a gente tem que ter submissão, que a gente tem que respeitar a palavra de Deus, né, e colocar ela na nossa vida, né, como um aprendizado, porque ela guia os nossos passos, né,
ela nos sustenta na hora que a gente está triste, porque a palavra de Deus também diz assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então a palavra de Deus mata a nossa fome espiritual. A palavra de Deus mata a nossa sede espiritual, né? A palavra de Deus traz consolo, conforto, alegria, né? Ânimo, né? Cura, libertação, né? Para aqueles que estão tristes, desanimados, ele sustenta, ele fortalece, e a todo instante ele tem falado na palavra dele, né? Que devemos estudar, ler a palavra do Senhor todos os dias. E quando eu aprendi a agir dessa forma, eu comecei a perceber que não existia outro caminho, que o segredo era esse, buscar em Deus e esperar no Senhor com paciência, né? E eu esperei, e tenho esperado, eu tenho clamado a Deus. Tem coisas que a gente clama a Deus e que na mesma hora acontece, né? Tem coisas que a gente fala com Deus e rapidamente acontece, porque Deus é fiel, Deus é fiel. Já tem coisas que Deus prepara, que Deus vai nos moldando, nos preparando para receber. E assim foi na minha vida. Muitas das vezes na minha vida, eu passei por situações que eu dizia assim, tanto tempo acontecendo isso, será que eu estou só? Será que ninguém está me ouvindo? Será que Deus não ouviu as minhas orações? Mas eu peço perdão a Deus, porque Deus ouviu as minhas orações. E muitas vezes Deus trabalha no silêncio, nos preparando, nos edificando, né? Nos lapidando, para que quando a gente venha receber aquilo que Deus tem preparado, a bênção, a gente esteja preparado para receber e a gente venha reconhecer que de onde foi que saiu, quem foi que permitiu. Porque às vezes a gente pensa assim, a gente quer agir com a força dos nossos braços. A gente pensa que o dinheiro compra tudo. Mas nem sempre. O dinheiro pode comprar. Mas será que realmente é aquilo que Deus queria para você? O dinheiro pode te dar aquilo ali. Muitas vezes a gente tem, mas não permanece conosco. Mas as coisas que você pede a Deus, ela vem com lutas, com dificuldades, mas você pode ter certeza que você vai sentir o sabor de mel, porque você vai dizer assim, eu lutei tanto para alcançar isso e Deus me deu o melhor, porque Ele só nos dá aquilo que é melhor para nós. E eu só tenho a agradecer a Deus pela fidelidade dEle na minha vida, porque eu sei que eu não sou merecedora de nada. Eu não sou merecedora porque nós somos falhas, pecadoras, não somos melhor que ninguém. E então eu estou passando essas palavras para você, para nós, para nossa edificação, contando um pouco da minha história, da minha vida para vocês, né? Então vocês fazem parte da minha história, vocês fazem parte da minha vida, por uns momentos da minha vida, vocês têm feito parte, porque em todo instante, né, não cai uma folha de uma árvore, eu penso assim, que não seja da vontade de Deus. E se hoje Deus me permitiu estar aqui no YouTube e conversando com vocês, é porque Deus sabe que muitas vezes também as palavras que saem dos meus lábios, pela misericórdia de Deus, chega ao coração de alguém. Às vezes alguém precisa ouvir esta palavra. Então, eu estou falando dessa palavra pela misericórdia de Deus. Não é porque eu sou perfeita, eu não sou perfeita, eu não sei falar, eu não sei orar, eu não sei. Mas Deus, Ele sabe todas as coisas e Deus pode todas as coisas. Deus é a minha força, Deus é a minha alegria, né? Jesus, Ele morreu por nós na cruz, né? Deus também nos deu tudo de graça, né? E nós temos um mundo tão perfeito, né? Temos o mar, os rios, a natureza, né? Para usufruir, apesar de nós muitas vezes não termos cuidado de como deveria ser, daquilo que Deus deixou para nós, um paraíso, né? Nós temos deixado a desejar, né? E eu vou ler mais um pedacinho aqui de uma reflexão que fala assim, tudo de graça, o título dele. E diz assim, sem dinheiro e sem preço. Assim é a salvação da nossa alma. 7 séculos antes da vinda de Jesus, Deus já havia anunciado, por meio do profeta Isaías, que a salvação da humanidade viria de graça. Há pessoas pensam que podem pagar algum valor ou oferecer alguma coisa a Deus para garantir a sua salvação. Mas Deus não recebe suborno, nem favores. Declarar-se justo, pertencer a uma determinada igreja, ou a igreja ou uma religião. Praticar certos ritos, exceder caridade e realizar boas obras configuram mero esforço humano. A graça divina é perfeita e não precisa de nenhuma colaboração humana para ser completa. Aos olhos humanos, a bondade de Deus
Pode parecer incompreensível, mas Deus diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Ele diz aqui, né, em Isaías, né, 55:8, né, Deus é maravilhoso, né? Não se engane com promessas vãs. A Bíblia ensina claramente que a salvação é sem dinheiro e sem preço. Deus não se engana e não engana ninguém. A salvação é um presente, uma obra totalmente, glória a Deus, realizada por Deus em seu Filho Jesus, né? Que palavra abençoada. Deus nos deu tudo de graça, né? Deus, ele faz tudo, né, por nós. Deus cura, Deus liberta, Deus sara. Deus ouve as nossas súplicas, as nossas orações, ouve o nosso clamor, né? Quantas vezes, e muitas vezes a gente recebe a vitória, recebe a bênção e esquece de agradecer a Deus. Gente, essa palavra que eu acabei de ler está em Isaías, né? No capítulo 55, versículo 1 em diante, né? Louvado e engrandecido é o nome do Senhor, e a Deus toda a honra e toda a glória, né? Em tudo dai graças ao Senhor, né? Porque Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele é perfeito. E tudo que Deus faz é perfeito. Nós sabemos disso, que não há nada impossível para o nosso Deus. Eu tenho isso como testemunho na minha vida. Quantas vezes na minha vida eu chorei em um quarto sozinha, meus filhos iam dormir e eu sozinha. Trabalhava para sustentar meus filhos e assim que eu terminava de trabalhar, porque eu sou cabeleireira e manicure, pela misericórdia de Deus, faço meus artesanatos. E aí assim que eu terminava, eu ia comprar as coisinhas deles, né? E aí eu agradecia a Deus por tudo que eu podia, que eu comprava, as merendas, as comidinhas deles, os leites, as coisas, mas Deus nunca deixou faltar. Deus nunca deixou faltar, né? Deus, ele sempre foi fiel, né? Em muitos momentos da minha vida, até os meus filhos pequenos, assim, com 2 anos de idade, eu amanheci o dia uma vez, não tinha, né, o pão para dar café a eles, e um dos meus filhos, menor, ele falou assim para mim: mãe, pegou a Bíblia e me deu na minha mão. Quando eu abri a Bíblia, tinha assim: não temas, Deus é contigo. Eu sou contigo, não temas, eu sou contigo, eu sou o teu Deus, eu te ajudo, eu te sustento. E eu nunca vou esquecer esta palavra, né? Porque Deus, ele fala, ele cuida da gente. Deus fala com a gente que não sabe, né, agradecer, né, o que Deus tem feito. Então, nesse decorrer da minha vida, em cada pessoa, eu estou contando isso aqui para vocês, é um testemunho, né? Deus, ele nunca abandona os seus filhos. Deus, ele sempre cuida, né? Quando você está triste, Ele sustenta você, Ele segura nas tuas mãos. Quando eu chorava, Ele enxugava as minhas lágrimas, era como se eu estivesse assim, sentindo o abraço do meu Deus. E eu estou muito feliz de estar passando isso aqui para vocês. É um momento de conversa, um vlog sobre a minha vida, sobre o que eu gosto de fazer, né? Sobre as plantas, os animais, tudo que eu faço, meus artesanatos. E o principal, né? A palavra de Deus, que a gente tem que amanhecer o dia e falar com esse Deus maravilhoso, ler a palavra dele. Olha quanta beleza Deus deixou nesta terra para mim e para você, né? O Deus que eu sirvo é um Deus maravilhoso, que está aqui, ó. Deus fala aqui também no Isaías no 54, no versículo 4, diz assim: não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerá humilhação, pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez. Deus, ele fala nos nossos corações que a gente não deve se esquecer, que a gente não deve se envergonhar do que a gente passou, né? Porque tudo que aconteceu foi para que hoje, né? Foi um processo na minha vida para que hoje eu chegasse até aqui. Eu sei que tem muito mais, né? Que Deus tem muito mais para nos entregar, né? Mas tudo aquilo que eu passei, aquela tribulação, muitas vezes Deus permite acontecer para que a gente venha reconhecer que existe um Deus, que a gente venha saber que todo joelho se dobra, que toda língua confessa que só o Senhor é Deus. Então você que hoje, talvez entre nesse vídeo, preste atenção nessas palavras. E como eu hoje, talvez você esteja passando a mesma situação, talvez você esteja esquecido pelos seus familiares, talvez você se sinta só, talvez você está na rua, né? E não sabe o que fazer, né? Precisa de ajuda. Eu quero falar para você que a tua ajuda é Jesus, que a tua ajuda vem dos céus, que o teu melhor amigo é Jesus Cristo. Conversa as tuas queixas, os teus problemas com Deus, porque Ele vai te responder e Ele vai falar o que você deve fazer, entendeu? Porque Deus, ele não é invasor. Se você abre o seu coração para falar com Deus, assim como muitas vezes quando eu abri o meu coração para falar com Deus, Deus, ele me ouviu,
né? Quando eu chorei, quando eu falei com ele verdadeiramente, né? Ele falou comigo, ele me respondeu através da palavra, de pessoas, de vasos, né? Ao meu coração. E eu só tenho a agradecer esse Deus pelas maravilhas, só tenho a agradecer esse Deus por tudo que ele tem feito por mim, porque ele é um Deus poderoso, um Deus santo, um Deus fiel. E eu vou falar aqui mais uma vez aqui no versículo, no capítulo 51, que fala assim: pois eu sou o Senhor teu Deus, que agito o mar, de modo que brame as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o meu nome. Ele é o Todo-Poderoso. Deus, ele é poderoso e ele pode todas as coisas, né? Se você crer e confiar, Deus, ele fala ao teu coração, né? Seja humilde, seja manso, né? Deus, ele é tremendo. Ainda que a gente não somos merecedores de nada, né? Mas Deus, ele é fiel. E ele cumpre em nós aquilo que a gente sonha. E muitas vezes aquilo que você nem sonhou, Deus traz para a tua vida, né? Porque Deus, o nosso Deus, ele é tão maravilhoso. Apenas ele quer ouvir a tua voz, falar com ele: Senhor, eu preciso de ti. Eu preciso da tua ajuda. Fale com ele hoje, neste dia: Senhor, eu preciso da tua ajuda. Né? Às vezes a gente conta os nossos problemas, nossas situações para o homem, para tantas pessoas, e a gente esquece que existe um Deus ali do nosso lado, está do teu lado, só precisando ouvir a tua voz, só querendo que você abra a tua boca, o teu coração, e desabafe com ele. Senhor, me ajude, eu preciso do teu perdão, eu preciso da tua ajuda, eu estou só. Me ajuda, Senhor, segura nas minhas mãos, Senhor. Ilumina os meus caminhos, muda a minha história. Se você abre o teu coração e fala com Deus, pode ter a certeza que Deus vai ouvir a tua voz, Deus vai falar contigo, Deus vai te salvar, vai te libertar, porque mais uma vez eu digo para você, o meu Deus, ele salva, cura, liberta e leva para o céu. Tenha certeza disso, que a partir do momento que você clama a Deus, e fala de coração a esse Deus tremendo, fiel e maravilhoso, ele te ouvirá e responderá lá do céu. Coisas que você nem imaginou, nem sonhou vai acontecer na sua vida. E vai começar a acontecer coisas que você vai ficar assim, uma atrás da outra. Deus vai começar a fazer reboliços na sua vida. Deus vai começar a criar situações a partir do momento que tu abres o teu coração. Eu já conversei assim com uma pessoa e essa pessoa começou a agir dessa forma, começou a conversar com Deus, começa a falar com Deus a realidade da sua vida. Se você pecou, o que você fez de errado, Deus sabe, mas ele quer ouvir da sua boca. Ele sabe o que você fez, o que deixou de fazer, mas ele quer ouvir da sua boca. Ele quer que você reconheça que você errou, que você foi falho, que você pecou, né? Seja verdadeiro com Deus. Senhor, eu pequei, eu estou errado, mas eu te peço perdão. Me ajude a ser diferente, me ajude a mudar, me ajude a ser uma nova criatura em Cristo Jesus, porque esse é o desejo do meu coração. Viver diferente em espírito e em verdade, ter uma nova vida com Cristo Jesus. Foram essas palavras que eu falei com Deus. E quando você fala com Deus, depois você sonha. Deus me mostrava em sonho tudo o que ia acontecer na minha vida assim, a respeito das mudanças. Uma vez ele me mostrou algo assim que eu fiquei assim. E da forma que ele me mostrou, aconteceu na minha vida. Deus fala, ele te manda a resposta através de sonhos, através da palavra dele. E eu tenho a certeza disso. Já teve situações na minha vida de eu estar aqui sem ter o dinheiro para pagar uma conta. E Deus, no outro dia, a gente tinha colocado um portão velho aqui para vender, um portão que a gente já tinha usado. E a gente ganhou esse portão da minha sogra, né? Que ela tinha usado, e a gente deixou aqui, a gente ia botar no nosso portão aqui, mas não teve condições, ficou aí, né? Então a gente disse: bora vender. Aí pronto, deixou o portão, nem placa a gente botou. E aí quando foi no outro dia, a vizinha do lado da gente chegou aqui: vizinha, a senhora ainda está vendendo aquele portão que eu tinha comentado com a tia dela? Eu digo: tô. Aí ela falou assim: eu vou querer, vizinha. E ela me deu a quantia certinha que eu precisava. Porque Deus é tremendo, fiel e maravilhoso. Esse é só de um dos testemunhos que Deus tem feito na minha vida. Muitas vezes também, toda a honra e toda a glória é para o nosso Deus. Eu estava aqui em casa e eu disse assim: Kézia, eu estou querendo comer. Que estava sem merenda, não tinha merenda, né? Assim, tinha merenda, mas às vezes você sente vontade de comer uma coisinha diferente. Eu senti vontade de comer uva. E aí eu estava aqui conversando. Quando foi de tarde, o meu filho falou assim: mãe, manda Ricardo vir aqui buscar umas frutas, que eu trouxe umas frutas para a senhora, umas frutas do trabalho. Trouxe para a senhora. Oxe, veio uva, veio maçã, veio pera, veio tudo que eu nem imaginava. Deus me deu além do que eu queria comer, né? Eu só pensei, só falei aqui dentro de casa que eu queria estar com vontade de comer. E às vezes a gente nem abre a boca para falar, só no seu pensamento Deus realiza. Não é porque nós somos merecedores não, mas é porque o nosso Deus, ele realiza sonhos, ele realiza o desejo dos nossos corações, né? Ele quer nos ver felizes, e ele é um papaizinho amoroso, querido, e eu amo esse Deus. Eu amo do fundo do meu coração.
E depois que eu conheci esse amor que eu sinto hoje por esse Deus, eu me sinto uma pessoa diferente. E eu comecei a reconhecer as coisas e parei, porque muitas vezes a gente vê as coisas que acontecem na Terra, né, nesse mundo, e a gente critica, muitas vezes a gente fala assim, por que aconteceu dessa forma, né?